Bem, pessoal, voltamos agora com a introdução ao estudo das dispersões. Parte importante, olha só para a gente entender. Que dentro de dispersão tem as famosas soluções, às quais nós vamos se dedicar muito. Presta bem atenção para entender o que é uma dispersão. Dispersão é uma mistura. Sem exceção, toda dispersão é um tipo de mistura, na qual uma substância está se espalhando na outra sob a forma de pequenas partículas, ou seja, uma mistura na qual um material se dissemina no outro sob a forma de partículas. Uma curiosidade, toda dispersão é uma mistura, mas nem toda mistura é uma dispersão. Olha um exemplo. Se eu colocar aqui num recipiente, vamos supor que nesse recipiente existe óleo e existe água. Óleo e água é uma mistura heterogênea bem conhecida, mas não é uma dispersão. Porque para ser dispersão, que no caso é um sistema no qual uma espécie se espalha na outra, sob a forma de pequenas partículas. Para ser dispersão, uma espécie tem que se disseminar, tem que se espalhar na outra. Óleo está se espalhando na água? Não. É uma mistura, mas não é uma dispersão. Mas se você pegar esse óleo e essa água e bater nesse liquidificador de última geração aqui, vamos fazer de conta que é um liquidificador, colocou aqui dentro, acionou, bateu. Quando você bater no liquidificador, você vai ter gotinhas de óleo que vão se espalhar por todo o líquido. É lógico que é temporário. Agitou, as gotinhas de óleo se espalham. Nessa situação aqui, após agitação, eu tenho um sistema que se chama dispersão, porque o óleo se espalhou na água sob a forma de pequenas partículas. Então, por isso que eu digo, toda dispersão é uma mistura, mas nem toda mistura vai ser dispersão, porque para ser dispersão, fixa isso, uma substância que tem que se espalhar na outra sob a forma de pequenas partículas, beleza? E a dispersão, ela tem duas partes constituintes. Uma que se chama disperso e outra se chama dispersante ou dispergente. Quem é quem? O disperso é a substância que se espalha. No caso aqui, ó, quando eu agitei, quem se espalhou em quem? Foi a água no óleo ou o óleo na água? O óleo na água. Então, o óleo é o disperso. Quem se espalha é disperso. Já o dispersante ou dispergente é a substância que promove a disseminação, que promove a dispersão, ou seja, é a substância na qual o disperso se espalha. Por exemplo, vamos imaginar uma situação agora que eu coloque num sistema, num copinho de PET, água e introduza cloreto de sódio aqui dentro. Assim que o sal de cozinha bater aí na água, ele vai se espalhar, vai se disseminar aqui dentro sob a forma de íons. Ele é mais sedimentos. Ele vai se espalhar por todo o sistema. Vai gerar uma dispersão. Se eu pedir quem é quem nessa dispersão, a água é o quê? O NaCl é o quê? Você olha, quem se espalha em quem? Nesse sistema é a água que se espalha no sal ou o sal na água? É o sal que se dissemina na água. Então, o sal é o disperso e a água é o dispersante ou dispergente. O mesmo aconteceria se fosse açúcar e água. Colocou açúcar na água, agitou, criou aquela mistura homogênea. Quem se espalhou em quem? Foi a água no açúcar ou o açúcar na água? Foi o açúcar que se disseminou na água sob a forma de partículas. Então, o açúcar é o quê? Disperso. E a água é o quê? Dispersante. Nós vamos classificar agora as dispersões, que a gente classifica as dispersões de acordo com o diâmetro médio da partícula do disperso. Beleza? Vamos fazer uma mágica agora. Feito a mágica, pessoal, está aqui o esquema da classificação dos tipos de dispersão. Lembra do que eu falei antes? A classificação é feita de acordo com o diâmetro médio da partícula do disperso. Pelo tamanho do disperso, eu vou enquadrar ou em solução
ou em dispersão coloidal, ou em misturas heterogêneas grosseiras, começando pela suspensão e emulsão, entre outras, beleza? Olha só. Aqui as medidas, eu tenho medidas em angstroms, centímetros e micrômetros. Angstrom é uma unidade de medida para pesar coisas pequenas. Só para ter ideia, um angstrom é 10 a menos 8 centímetros. Olha só, se o diâmetro médio da partícula do disperso for menor do que 10 angstrom, ou menor do que 10 a menos 7 centímetros, ou menor do que 10 a menos 3 micrômetros, eu tenho uma solução. A solução, ela tem partículas de disperso tão pequenas que nem o ultramicroscópio você consegue enxergar. Você não consegue filtrar uma solução nem com ultrafiltro, nem consegue sedimentar suas partículas com ultracentrífuga. Então, a solução é um sistema de partículas tão pequenas que é um sistema homogêneo. Ou seja, só possui uma fase. Nem com auxílio de ultramicroscópio, nem com auxílio de ultrafiltro, nem com auxílio de ultracentrífuga. Ultramicroscópio você não consegue enxergar, ultrafiltro você não consegue filtrar o disperso, prender ele, e ultracentrífuga você não consegue sedimentar esse disperso. Então o logo é um sistema homogêneo. A dispersão coloidal, os coloides, do grego que lembra de cola, são dispersões onde o diâmetro da partícula do disperso está entre 10 angstrom até 1000 angstrom, ou 10 a menos 5 centímetros, ou 10 a menos 1 micrômetros. Encontrou dispersão com diâmetro médio de partícula de disperso que se enquadra nessa situação, se chama de coloide ou dispersão coloidal. Em nossa vida cotidiana temos várias. Por exemplo, a neblina é um tipo de dispersão coloidal, onde o diâmetro das gotinhas de água no ambiente, no ar atmosférico, estão entre 10 e 1000 angstrom. A fumaça, onde a fuligem lá da queima incompleta, disseminada no ar, está entre 10 e 1000. Sprays, aqueles sprays de desodorantes, você soltar um spray aqui no ambiente, o diâmetro daquelas gotículas estão entre 10 e 1000. O creme de chantilly é uma dispersão coloidal. Gelatina, geleias que a gente conhece no nosso cotidiano são dispersões coloidais, porque o diâmetro está entre 10 e 1000. Muitas pedras preciosas, quase que eu não falo, muitas pedras preciosas, como rubi, safira, estão dentro aqui de dispersão coloidal. Não é o aspecto, porque é coloidal que lembra de cola, do nome do latim, que ela tem que ser um aspecto de cola. Não, o que interessa é o diâmetro médio da partícula do disperso. Está entre 10 e 1000. Isso aqui já tem um tamanho suficiente para que as partículas de uma dispersão coloidal possam ser vistas ao ultramicroscópio. Possam ser separadas disperso de dispersante no ultrafiltro. Possam ser sedimentadas na ultracentrífuga. Então, se isso é possível enxergar, se é possível enxergá-las via ultramicroscópio, a dispersão coloidal, eu já tenho um sistema heterogêneo. Já tem mais de uma fase. Passou daqui, eu tenho misturas heterogêneas bem grosseiras. Grosseiras porque, dependendo do tamanho do diâmetro, são visíveis no microscópio comum ou a olho nu. E dentro aqui das misturas heterogêneas grosseiras tem a suspensão. A suspensão é um tipo de dispersão onde o disperso é sólido e o dispersante é um líquido. No nosso dia a dia tem várias suspensões. Muitos medicamentos que a gente consome tem lá um pozinho que se sedimenta e nós temos que agitar antes de consumir esse medicamento. Agita para quê? Para fazer o disperso, que é o sólido, se disseminar no líquido. É uma suspensão aquilo. Às vezes lá é escrito suspensão oral. O leite de magnésia, que é um antiácido, é uma suspensão. Se você observar bem ele, o hidróxido de magnésio se sedimenta e você vai consumir aquilo, você tem que agitar. Tá certo? Muitos sucos da nossa vida cotidiana, um suco de caju, por exemplo, se você deixar ele em repouso, a polpa se separa da parte líquida, você vai ter que agitar aquilo ali. Então aquilo é uma espécie de suspensão, é uma mistura heterogênea grosseira. Para ser uma suspensão, lembra, o disperso tem que ser sólido, o dispersante tem que ser líquido. Temos também a emulsão, como uma mistura heterogênea bem grosseira. Só que na emulsão, o disperso é líquido e o dispersante também. Os dois são líquidos. Por exemplo, no início da aula, óleo e água. Quando eu agitei óleo e água,
e a emulsão normalmente é feita por líquidos que não se misturam. Ao agitar óleo mais água, o óleo se espalhou na água. Então eu criei uma emulsão. É lógico, não fica ali disseminado por muito tempo, ele se separa, a não ser que eu tivesse colocado um agente emulsificante. Na nossa vida cotidiana, nós temos como exemplos de emulsão o leite, que tem gordura e água, a gordura se disseminando lá dentro, maionese, entre outros. E o que faz com que líquidos immiscíveis permaneçam juntos, formando uma emulsão, é porque tem alguma coisa ali que causa um efeito emulsificante. Daqui a pouco eu vou falar para vocês, mas vamos logo recapitular. Abaixo de 10 Angstrom, solução, mistura homogênea. De 10 Angstrom em diante, até 1000, dispersão coloidal. Já é heterogêneo, mas só é visível no ultramicroscópio. De 1000 em diante, misturas heterogêneas grosseiras. Ó, a partir daqui, todos são sistemas heterogêneos. O único sistema homogêneo que nós vamos ter na dispersão são as soluções. Os colóides são heterogêneos e as misturas heterogêneas grosseiras são sistemas heterogêneos. Beleza? Vou explicar agora para você um pouquinho sobre ação emulsificante. Vamos fazer uma mágica. Voltamos aqui com a ação emulsificante. Preste bem atenção. A emulsão ela é formada por duas partes líquidas, um disperso líquido e um dispersante líquido, que normalmente não se misturam. A tendência é se separar. Por exemplo, vamos imaginar a maionese como exemplo de emulsão. Maionese. Como é que se faz basicamente uma maionese do mais simples possível? Você vai lá no liquidificador, vamos fazer de conta. Isso aqui é um liquidificador de última geração. Está aqui o nosso liquidificador. Você bota dentro do liquidificador uma gemazinha de ovo, começa a bater essa gemazinha vigorosamente, certo? Vai virar aquele líquido ali e simplesmente coloca um fiozinho de óleo ou azeite aqui dentro e vai batendo até chegar naquela consistência. Óleo e na gema tem água. A tendência é que eles não se misturem. Quando você terminou de bater, está lá aquela pasta lá branca que aparentemente, a olho nu, parece algo homogêneo. Nós sabemos que é heterogêneo, mas fica lá aquela pasta. Não ocorre a separação. Era para ocorrer, mas não ocorre. Por quê? Na gema do ovo tem algumas proteínas que fazem a ação emulsificante, que impede que uma substância se separe da outra, mesmo elas sendo substâncias immiscíveis. Existe uma regra chamada regra de solubilidade. Na regra de solubilidade, ela diz o seguinte: semelhante dissolve semelhante. Semelhante dissolve semelhante. O que ela quer dizer com isso? Que uma substância que é do tipo polar, ela vai dissolver substâncias polares. E uma substância apolar vai dissolver substâncias apolares. Aqui a tendência, na gema tem água. A água é polar e o óleo é apolar. E às vezes na fabricação de maionese o pessoal coloca suco de limão, também tem água. E fica tudo misturado, mesmo eles não sendo semelhantes. Porque uma proteína que tem na gema do ovo faz com que eles permaneçam juntos. E isso é ação emulsificante. Como é que isso funciona? Para explicar melhor isso, vamos imaginar o detergente. O detergente caseiro, ele tem uma função emulsificante. Se eu tentasse misturar óleo e água, a tendência é que depois, após a agitação, eles se separassem. Mas se eu colocasse algumas gotinhas de detergente,
agitar, o óleo ia acabar se espalhando na água. Porque o detergente tem ação emulsificante, da mesma forma que essa proteína do ovo tem. Como é que essa ação emulsificante funciona? Vamos representar a molécula do detergente. Ela é derivada do ácido sulfônico, é um sal lá do ácido sulfônico, e ela é uma molécula grande, tem uma parte grande apolar e tem uma parte polar. Eu vou representar o detergente com essa representação aqui, ó, como sendo esse, parece um Y aqui. Aqui é a cadeia derivada do hidrocarboneto nele, é a cadeia apolar, e aqui é a parte que tem os seus íons, que é a parte polar. Ó, na molécula do detergente, eu tenho uma parte gigantesca dela que é apolar e tem uma partezinha que é polar. Vamos imaginar uma gotinha de óleo, uma micelazinha de óleo aqui, ó. Fazer maior. E uma gotinha de óleo. O óleo, ele é apolar. Certo? Regra de solubilidade. Semelhante dissolve semelhante. Polar dissolve polar. Apolar dissolve apolar. Quando eu joguei o detergente aqui dentro dessa mistura de óleo mais água, que são líquidos immiscíveis, as moléculas do detergente elas começam a grudar na superfície das gotículas de óleo. Certo? Quando ela gruda nessa superfície da gotícula de óleo, ela tem um pedaço apolar que é semelhante ao óleo. Então é como se essa parte apolar penetrasse na micela de óleo e deixasse de fora só a parte polar. Penetra a apolar, fica de fora a parte polar. Só que são milhões e milhões de moléculas de detergente, então o que eles fazem? Eles começam a camuflar a molécula do óleo. Ó. Começa a cobrir, ó, toda a micela de óleo, deixando exposta uma superfície hidrofílica que tem afinidade por água. Porque essa parte que fica exposta, ela é polar. E a água é o quê? Polar. Semelhante dissolve semelhante. Então, aqui fazendo isso, acontece a ação de detergência. Essas micelas de óleo permanecem disseminadas dentro da água pela ação de detergência do detergente. O mesmo acontece aqui. Uma proteína do ovo vai fazer isso com as micelas de óleo na maionese, fazendo com que elas permaneçam dissociadas dentro do sistema. Isso também nos ajuda, por exemplo, a quando a gente suja as mãos com óleo, com gasolina, com graxa, se você colocar só água da torneira, não vai sair aquilo da sua mão. Agora, se você passar sabão ou passar detergente, eles estão em ação emulsificante, ação de detergência. Eles vão recobrir a micela, ficando de fora só uma parte polar, tornando aquilo hidrofílico, com afinidade por água, e ali elas vão se separar e sua mão será limpa. Certo? Porque segue a regra de solubilidade. Semelhante dissolve semelhante. Beleza? Até a próxima.